Pai do Senhor, Romário, tudo bom? Tá me ouvindo? Beleza. Esperar ver se chega mais alguém, né? Minha live não é igual a tua não, mas deixa eu compartilhar aqui. Tá usando meu carregador? Tatiele, bom dia. Tatiele, bom dia, boa noite. Vanessa, boa noite. Pai do Senhor, Vanessa. Compartilha, gente. Você que pode, compartilha aí, compartilha. Compartilha esta live aí, por favor. Que eu já vou chamar o Romário, vai estar trazendo a palavra de Deus. Só vou fazer uma oração e já vou chamar ele aí para trazer uma palavra de Deus para nossas vidas. Hoje é o aniversário da mãe dele, então ele não pode ficar muito tempo, mas ele aceitou com todo carinho o meu convite, né? Com toda a boa vontade. É um amigo nosso, sempre prega aqui na igreja quando tem oportunidade, festividade, está sempre aqui. E eu glorifico a Deus pela vida do nosso irmão, amigo e Romário. Nosso irmão e amigo Romário, de Juiz de Fora, Romário Justiniano de Juiz de Fora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Compartilha aí, gente. Vai nesse aviãozinho aqui, ó, do lado do comentário, e vai mandando para todo mundo essa live. Em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Tatiele, vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite. Esse é o intuito da live. Ouvir a palavra. Você que gosta de palavra, você que quer se alimentar da palavra, fica aqui com a gente. Compartilha essa live. Vamos adorar a Deus juntamente conosco. Vamos glorificar, vamos orar e buscar a palavra, porque é a palavra que nos sustenta, que nos dá força. É a palavra que nos ajuda a permanecermos de pé na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos compartilhar esta live aí. Compartilha para todo mundo. Eu compartilhei, não sei se foi. Liliane. Ana Visconde, boa noite, Ana. Paz, Deus abençoe. Os irmãos estão me ouvindo bem? O Romário falou que está me ouvindo. Glória a Deus, glória a Deus. Lilian, Pai do Senhor, Lilian, tá me ouvindo? Compartilha essa live aí, Lilian, pro pessoal, manda para todo mundo aí, pra gente começar agora. Já vou entrar na palavra já, só vou fazer uma oração pelo Romário e já vamos entrar na palavra. Em nome de Jesus, que eu quero ouvir a palavra. Estamos aqui para
se alimentar da palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha aí a Denis aí, ó. Denis, tratorista. Papais, Denis, compartilha. Compartilha para todo mundo esta live. Que eu já vou estar chamando nosso irmão Romário. Ó, Kézia aí, ó. Obrigado, Kézia, por ter anunciado a live aí no seu Instagram. Muito obrigado, tá? Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua vida. O seu esposo, que Deus abençoe, Denis. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aí, Denis. Deus abençoe tua vida. Kézia, obrigado, tá? Compartilha aí, Kézia. Você já fez muito já, né? Já botou no story lá, anunciando a nossa live. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Muito obrigado. Tainá, bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Eu faço live de manhã também, gente. Aí eu fico bom dia. Tô fazendo live de manhã. Rapaz, Tainá, tudo bom? Gente, você que mora aqui na Redondeza, estamos tendo cultos às 19 horas na nossa igreja. Culto até 8 horas. 1 hora de culto, né? Vai lá, vem de máscara. Vamos adorar a Deus. De nada, meu Deus te abençoe. Amém, Kézia. Joyce, chegou Joyce. A paz, Joyce. Vamos ouvir a palavra então? Vamos orar. E já vamos ouvir a palavra. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, glorificamos o Teu nome. Exaltamos a Ti por essa maravilhosa oportunidade de nós estarmos na Sua presença. Para louvá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, engrandecê-lo o Teu nome. Porque o Senhor é digno de louvor e adoração. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, Senhor. Toma o teu servo que vai trazer a tua poderosa palavra nesta noite. Que o Senhor venha falar conosco, meu Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. E se o Senhor quiser, Pai, o Senhor pode transformar vidas, salvar almas nesta noite. Salva, que vidas reconheça o Senhor como Salvador através dessa live que vai ficar aí gravada, meu Pai. Senhor, toma nossas vidas nas tuas mãos, que vamos ouvir a tua palavra. Abre a nossa mente agora, em nome de Jesus, nos dá entendimento da sua poderosa palavra, para que ela venha fazer efeito sobre nós, ser conosco e nos dar vitória, em nome de Jesus. Joyce Rios, a paz, Joyce, Deus abençoe. Compartilha aí, Joyce. Compartilha aí, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meu amigo. Fala, meu amigo, paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, saudade. Que bênção, rapaz. Saudade também do Senhor, da sua esposa, da sua família, né? De toda a igreja. Que saudades. Uma honra ter você aqui na minha live. Ô, rapaz, a honra é toda minha. Uma pergunta, meu amigo, você está conseguindo me ver direitinho aí? Tudo normal. Tá? Porque para mim travou aqui, congelou, mas está conseguindo me ouvir perfeitamente, né? Tô. Os irmãos aqui também estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Irmã Késia, nossa amiga aqui da nossa igreja, Késia. Vanessa, Tati, Deus abençoe. Então, o áudio tá tudo normal, porque para mim a minha tela congelou, mas se os irmãos estão me ouvindo, vou Eu tô continuar te vendo assim. e te ouvindo normal. Então, tá, pensa. Glória a Deus. Então, pastor, se eu tenho mais alguma coisa para falar, fica à vontade. Tá. Não, fica à vontade. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor é um prazer, uma alegria, uma honra, né, ter essa oportunidade. Meu amigo pastor Rodrigo, sua muito digna esposa, pastora Jéssica, temos confiado esta noite para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. O pastor Rodrigo já justificou aqui, eu não poderia ficar por muito tempo. Hoje é o aniversário da minha mãe, que eu amo muito. Nós estamos aqui comemorando com ela, dando aquela atenção especial. Mãe, a gente precisa dar atenção todos os dias, mas como é o dia do aniversário, a gente precisa dar mais atenção ainda, e a gente faz isso com muito prazer, com muito amor, porque é a nossa mãe, né?
E eu quero agradecer a compreensão do meu amigo pastor Rodrigo, né, a pastora Jéssica, todos os irmãos que aqui estão. Eu acredito que o Senhor já tem operado, vai operar, vai continuar operando no nosso meio, na nossa vida, porque nós somos instrumentos de Deus para essa geração. Bom, vamos meditar na palavra do Senhor. Você que tem a sua Bíblia e deseja acompanhar essa leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. É um texto muito conhecido. Atos, capítulo de número 1, nós leremos o versículo 8. Deus é fiel. Atos, capítulo 1, leremos o versículo de número 8. O texto sagrado diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu vou ler mais uma vez. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, dependendo da sua versão, vai estar da seguinte maneira: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Queridos, o tempo que estamos vivendo é um tempo de aprendizado, é um tempo de alinhamento espiritual, é um tempo de reflexão, é um tempo de olharmos para as Sagradas Escrituras, pedindo o auxílio do Espírito Santo e olharmos para dentro de nós mesmos e fazermos uma análise. Qual tem sido, ao longo desses anos, percepção de evangelho? A nossa mentalidade. Qual tem sido a nossa mentalidade no que diz respeito à igreja, a evangelho, a relacionamento com Deus? Ele nos amou primeiro e nos deu condição de amá-lo, de honrá-lo, de agradá-lo? Ou servimos a Deus, ou temos um relacionamento fundamentado em interesses egoístas? O texto que lemos é um texto conhecidíssimo por todos nós, até mesmo aqueles que ainda não tiveram um contato íntimo com a Bíblia, já ouviram falar acerca desse texto, dessa história, dessa fala de Jesus. João, capítulo de número 13, a irmã Vanessa disse que está travando, pastor Rodrigo. A minha imagem está travando ou é a do pastor Rodrigo? Aqui, a minha imagem que está travando? Está aparecendo a sua, não sei para eles. É os irmãos que estão comentando aqui que está travando. Eu queria saber se é a minha voz, se é o meu áudio, né, se é o meu vídeo aqui que está travando. Você está me ouvindo perfeitamente. Tô. Então vamos continuar. João capítulo 13. Considere aquela noite em Jerusalém, quando Jesus e os seus discípulos se reuniram para a última ceia. Menos de 12 horas depois de os discípulos se assentarem ao lado do Salvador, durante aquela refeição, ele foi pregado numa cruz. Poucas horas depois ele estava morto. Jesus compreendeu o significado desses momentos e a importância, a relevância dos seus últimos conselhos. Então ele concedeu aos seus discípulos exatamente aquilo que eles precisavam para viver o restante dos seus dias. Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua partida. Jesus estava preparando os seus discípulos para o cumprimento de todas as profecias messiânicas
acerca da morte, da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos ainda estavam confusos e tristes pelo fato de Jesus ter falado que estava indo embora. O coração deles encheu-se de tristeza. Jesus e os discípulos estavam juntos há mais de 3 anos. Jesus sempre estava lá quando eles acordavam. Quando eles pediam por ajuda, Jesus estava sempre por perto, pronto para os atender. De repente, tudo isso muda. Ele estava partindo. A dor dos discípulos era tamanha que lhes parecia difícil assimilar as palavras de Jesus que desde então lhes ensinava a prosseguir, a avançar, a continuar. No entanto, sem ele por perto, sem a sua presença visível por perto. Mas Jesus contou 2 segredos aos seus discípulos. Jesus contou aos seus discípulos que o segredo da sua vida vitoriosa era a sua união vital com seu Pai. Jesus falou repetidamente sobre o seu Pai naquela noite. Ele disse que veio à terra na bênção do Pai, que estava no poder do Pai e que ministrava através da orientação do Pai. Além disso, era da vontade do Pai que ele proclamasse toda a sua palavra. Ora, pelo fato de nunca ter havido um rompimento naquela união entre Cristo e o Pai, Cristo foi capaz de viver uma vida perfeita, que o qualificou para morrer como oferta pelo pecado do homem. Mas ele não termina por aí. O segundo segredo diz respeito aos seus discípulos, aos seus seguidores, a nós. Jesus nos disse que o segredo da nossa vida vitoriosa, triunfante, está diretamente ligada, relacionada à nossa união vital com o Espírito Santo. Aleluia. Jesus nos disse que é possível, sim, viver a vida que ele viveu quando nos aproximamos ou quando estamos aproximados do poder, da presença, da pessoa do Espírito Santo. Quando nós estamos com a presença do Espírito Santo, podemos viver uma vida reta, justa e íntegra diante de Deus e dos homens. Sintetizando, Jesus ele ainda, no capítulo de número 14, prossegue em suas promessas aos seus discípulos, dizendo-lhes: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, porque eles estavam pensativos. Como nós iremos fazer na ausência dele? Ele está dizendo que vai embora. Ele está dizendo que vai partir. Quem é que vai pregar como ele pregou? Quem é que vai expulsar os demônios? Quem é que vai curar os enfermos? Quem é que vai anunciar a chegada do reino? Quem é que vai divulgar, disseminar o evangelho do reino? Quem é que vai falar com tanta desenvoltura, autoridade, intrepidez, como ele vem falando? Nós estamos presenciando isso. Como nós iremos fazer? E Jesus prossegue em suas promessas: não se turbe o vosso coração, falando com eles: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Aí nós iremos encontrar um dos textos mais famosos da Bíblia, mais conhecidos da Bíblia. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus prossegue em suas promessas. Eles estão pensativos. Como nós iremos fazer na ausência dele? Como nós iremos pregar como ele vem pregando? Como nós iremos anunciar a chegada do reino de Deus como ele vem anunciando? E no capítulo ainda de número 14, versículo 12, Jesus ele vai falar uma verdade para eles. Na verdade vos digo que todo aquele que crê em mim
também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, se essa era uma das dúvidas deles, concernente a como pregar, a como disseminar e a continuar a pregação do Evangelho, Jesus aqui já joga por terra toda dúvida, toda insegurança, falando para eles: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E a partir do versículo 15, Jesus continua: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Os versículos anteriores ao 15, Jesus diz a eles: e tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vou fazer. Então Jesus está encorajando os seus discípulos, os seus seguidores, preparando os seus discípulos para a sua ausência física, visível. Porque, logicamente, o Espírito de Cristo estaria com eles. Jesus está preparando eles para a sua partida. No versículo 13 do capítulo 14, Jesus vai falar para eles: tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu vou fazer. Só que através dessa fala, Jesus ele quebra um paradigma. Jesus ele quebra uma ideia equivocada que muitos cristãos possuem acerca da oração. Porque orar em nome de Jesus, pedir em nome de Jesus, não significa colocar ou anexar no início ou no final de uma oração uma expressão, como se fosse uma fórmula mágica. Não. Orar em nome de Jesus, pedir em nome de Jesus, no sentido bíblico, o que Jesus está querendo dizer? Primeiro, que a oração do crente precisa servir aos propósitos e ao reino de Cristo, e não a interesses egoístas. Será que você pega essa palavra? Lembre-se que Jesus está preparando os seus discípulos para a sua ausência visível, sua ausência física. Eles estão preocupados como iremos pregar e disseminar aquilo que ele passou para nós. Então Jesus está encorajando eles e dizendo para eles: tudo quanto vocês pedirem em meu nome ao Pai, eu vou fazer. Então orar em nome de Jesus, pedir em nome de Jesus, primeiro, significa que a oração do crente precisa servir aos propósitos e ao reino de Cristo. Segundo, que a oração do crente precisa estar baseada nos méritos de Cristo e não nos méritos pessoais. Terceiro, que a oração do crente precisa visar sempre a glorificação de Cristo e não a glória própria. Aí sim, tudo quanto pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Ele irá atender. Porque o propósito é a glorificação de Cristo, é o reino de Cristo, é a edificação da igreja. Então Jesus ele prossegue em suas promessas, encorajando os seus discípulos, preparando os seus discípulos para a sua partida. No versículo 15 ainda do capítulo 14, se me amardes, guardareis meus mandamentos. Agora essa preocupação deles, estaremos sozinhos, como iremos pregar, é descartada. Porque Jesus agora vai falar para eles: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vós. A promessa do outro Consolador, a quem Jesus se referiu, segundo uma seita denominada Igreja, pasme, Igreja Apostólica Vó Rosa. É isso mesmo, diz que o outro Consolador é uma tal de Vó Rosa, pastor Rodrigo. Heresia.
A promessa do outro Consolador, a quem Jesus se referiu, segundo uma outra seita denominada ciência cristã, diz que o outro Consolador é uma mera de uma tal ciência divina, heresia. E não uma pessoa, heresia. A promessa do outro Consolador, a quem Jesus se referiu, segundo os muçulmanos, é Maomé, profeta desse tal de Alá. Segundo os muçelitas, é uma força ativa, líquida de Deus, e não uma pessoa, heresia, descartando a personalidade do Espírito Santo. Pois nós sabemos muito bem que o outro Consolador, a quem Jesus se referiu, é o Espírito Santo de Deus. A palavra Consolador no grego, Paracletos, combina as ideias de conforto e de conselho. Sabe o que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Eu estou partindo, mas vocês não ficarão sozinhos. O meu Espírito estará com vocês, confortando e consolando. Consolando e confortando. É por isso que nós, nessa trajetória cristã, nessa jornada cristã, nessa vida cristã, nós não estamos sozinhos. O Espírito de Cristo está sobre a nossa vida. O Espírito de Cristo está sobre nós. O Espírito de Cristo nos reveste. O Espírito de Cristo nos consola. O Espírito de Cristo nos conforta. O Espírito de Cristo renova as nossas forças. Aí está a diferença do crente para o ímpio. Tanto o crente quanto o ímpio passa por luta, dificuldades, aflições. A diferença está no seguinte: o ímpio não tem a quem recorrer. Muitos até mesmo entram em desespero, cometem suicídio. Mas o cristão sabe que quando a luta, a dificuldade, a aflição vem, ele entra para dentro do seu quarto, fecha a sua porta, ora ao Pai em secreto e o Espírito Santo nos ajuda. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Será que você pode agradecer a Deus por isso? Você não está sozinho nessa trajetória. Você não está sozinha nessa caminhada. Deus seja louvado por isso. Então, a promessa do outro Consolador é o Espírito Santo de Deus sobre a igreja. É o Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Bom, sintetizando, resumindo, para não enfadar os irmãos, para cumprimento de todas as profecias messiânicas, Jesus ele morre na cruz do Calvário, João capítulo de número 19. E no versículo 30, após ser escarnecido, após ser açoitado, após ser chamado de Beelzebul, de falso profeta, de falso mestre, de príncipe dos demônios, após carregar a nossa vergonha, no versículo 30 ele vai exclamar: está consumado. Ele entrega o Espírito ao Pai, exclama: está consumado. No grego, tetelestai, que significa totalmente pago. Efésios capítulo de número 2 clareia um pouco mais para nós sobre isso. Por que totalmente pago? Já é outro assunto. A doutrina da expiação ilimitada, justificação, por meio de Cristo. Cristo, ele pagou a nossa dívida contra Deus. Herdamos a natureza pecaminosa, rebelde de Adão. E por esta causa toda a humanidade está longe de Deus. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos, separados, longe estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus e a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 33, quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia, Deus. Então éramos culpados e irreconciliáveis diante de Deus. Não havia em nós capacidade para recuperar o estado que o homem perde lá no Éden. Estávamos mortos espiritualmente. Mas Cristo, oh glória a Deus, Aleluia. ele veio, o Verbo, o Logos se fez carne para nos vivificar, para termos acesso à presença de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não levando em conta as nossas transgressões. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Então Cristo morre na cruz do Calvário para pagar a nossa dívida contra Deus. Ele ressuscita ao terceiro dia. Eu estou sintetizando para culminarmos no versículo que lemos no início da pregação, Atos 1:8. Ele ressuscita ao terceiro dia. Após a sua ressurreição, ele permanece 40 dias em sua forma visível sobre a terra. E ele é visto por muitos irmãos. Os 500 irmãos, o apóstolo Paulo fala sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. E no 40º dia, o seu último dia, em forma visível sobre a terra, antes de ser ascendido aos céus, além da grande comissão em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em Lucas 24:44, Jesus diz: todas essas coisas aconteceram, pois convinha que se cumprisse tudo aquilo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ou seja, todo o Antigo Testamento culmina em Jesus, aponta para Jesus. Então Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. É por isso que no Monte da Transfiguração aparecem Moisés e Elias conversando com ele. Lembra desse episódio? Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e Jesus representando o cumprimento de todas as promessas acerca dele, tanto através da lei quanto através das profecias, dos profetas do Antigo Testamento. É por isso que Jesus ressalta no versículo 44 de Lucas 24: todas estas coisas aconteceram, pois convinha que se cumprisse tudo aquilo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Pois existem muitos salmos messiânicos. Então, no 40º dia de Jesus, antes de ser ascendido aos céus, após a sua ressurreição, no versículo 49 do capítulo 24 de Lucas, ele vai ratificar a promessa do Pai, confirmar a promessa do Pai, dizendo: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou repetir o texto. 40º dia de Jesus em forma visível sobre a terra, após a ressurreição, o último dia antes de ser assunto aos céus. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Poder para quê? Cristo não deseja nos encher do seu espírito para ficarmos acomodados, de braços cruzados, inertes, diante das adversidades e das situações adversas. Não. Tudo que Deus faz tem um propósito, meu irmão. E a unção de Deus sobre a nossa vida, ela é proposital.
Repetindo a fala de Jesus, ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Para quê? Até que do alto sejais revestidos de poder. Poder para quê? Nós precisamos olhar para a Bíblia com um olhar panorâmico, para não corrermos o risco de interpretá-la de forma equivocada, de forma errada, incoerente. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós iremos encontrar, Deus seja louvado. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós iremos encontrar duas ordens imperativas de Jesus, não no sentido de arrogância, mas no sentido de autoridade, de ordenança. E um convite. Nós iremos encontrar um convite de Jesus e duas ordens imperativas, não no sentido de arrogância, mas no sentido de autoridade. Qual convite? Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o convite de Mateus 11, 28 é: vinde. Vinde. Então, primeiro, vinde. Eu postei nas minhas redes sociais durante esses dias sobre esses três detalhes: o convite e as duas ordens imperativas, não no sentido de arrogância, mas no sentido de autoridade. Qual é o convite? Mateus 11, 28. Vinde. Quais as duas ordens imperativas no sentido de ordenança, de autoridade? Primeiro, Lucas 24, 49. Ficai. Então, convite. Primeira ordenança, ficai. Terceira ordenança, ide. Aleluia. Será que você pega essa palavra? Primeiro, vinde. Aleluia, Deus seja louvado. Segundo, ficai. Terceiro, ide. Aleluia. E quando eu preciso ir? Quando eu for revestido do Espírito Santo. Será que você entende essa palavra? Eu sinto a presença de Deus aqui. Jesus, ele ratifica a promessa do Pai. Por que ele confirma a promessa do Pai? Porque o derramar, a efusão do Espírito é promessa de Deus Pai. Vários profetas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, profetizam o derramamento do Espírito Santo. O que é mais conhecido é o profeta Joel. Esse é o capítulo de número 2. Versículo 28, ali você conhece a história. Então, Jesus, ele vai ratificar a promessa do Pai de derramar do Espírito. Então, primeiro, vinde. Segundo, ficai. Obediência, ficai. Espera. E depois de receber, Jesus diz em Marcos 16, 15, e disseminarmos. Os irmãos falaram que estava travando aqui, voltou? Os irmãos estão me ouvindo perfeitamente? Voltou? Amém. Então, Jesus, voltando na linha de pensamento, na linha de raciocínio, voltando para não perdermos a linha, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua partida, mas promete-lhes o derramar do Espírito para disseminar o Evangelho, pregar o Evangelho, difundir o Evangelho às nações. Aí nós chegamos no capítulo 1 do livro de Atos. Lucas, médico, historiador, gentil, muito inteligente, inicia
o capítulo 1, dizendo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Teos, Deus, filo, amigo, aquele que é amigo de Deus ou aquele que ama Deus. Uma pessoa muito importante, alguns estudiosos vão dizer, no Império Romano, Teófilo. Então, Lucas escreve direcionando a escrita a ele. Fiz o primeiro tratado. Que primeiro tratado? O evangelho que leva o seu nome. Lucas. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Porque Jesus, além de ensinar, ele também fazia. Jesus, além de fazer, ele também ensinava. Jesus, ele era poderoso em palavras e poderoso em obras. Aleluia. E como a igreja precisa seguir o exemplo de Jesus, nós precisamos também ser poderosos em palavras e poderosos em obras. Será que você entende isso aqui? Será que você entende isso aqui? Precisamos também ser poderosos em palavras e poderosos em obras. E isso só é possível por meio do revestimento do Espírito Santo. E isso só é possível por meio da capacitação do Espírito Santo. Voltou, pastor Rodrigo? Quem está me vendo e me ouvindo perfeitamente aqui, nos dê um sinal, por favor. Voltou, gente? Voltou, pastor? Voltou, pastor?
Pastor, os irmãos estão nos ouvindo? Não tá bom não, Romário. É a minha internet ou é a sua, pastor? É a nossa, então. Deve ser. A minha tá aparecendo limpo aqui em cima. Não, Eu não. estou te vendo embaçado. Eu estou vendo a minha imagem agora perfeitamente, estou vendo o senhor embaçado. Aqui tá ao contrário. Hum. Os Tô te irmãos estão vendo. nos ouvindo agora? Os irmãos estão nos ouvindo? Tatiele está ouvindo? Késia? Agora sua imagem melhorou para mim, pastor. Aham. Tá tranquilo? Tá me ouvindo? Eu tô esperando eles responderem. A irmã Vanessa disse que Aí, tá tá ouvindo? bom. A irmã Tatiele disse que tá bom. Então vamos caminhar para o final. A irmã Késia disse que a imagem está embaçada dos dois, mas o áudio está dando para ouvir perfeitamente, né, gente? Vamos concluir o pensamento. O derramar do Espírito Santo, que Jesus promete, aliás, que Jesus confirma, pois é promessa do Pai, é uma capacitação para a disseminação do Evangelho. Atos capítulo 1, continuando, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Como eu destaquei aqui, Jesus era poderoso em palavras e obras. Jesus não só falava, Jesus também fazia. E a igreja precisa seguir o exemplo de Jesus. E isso é possível quando nós somos revestidos do Espírito de Deus. Nós ensinamos e também praticamos obras, como eu ressaltei aqui de Efésios 2, Deus as preparou para que andássemos nelas. Então a igreja precisa ser poderosa em palavras e obras, cheia do Espírito Santo. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos aos apóstolos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando concernente ao reino de Deus, ainda estando com eles, repetindo isso aqui para você não perder o centro, o ápice da mensagem para nós concluirmos. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Lembra que eu te expliquei? O ficai, Lucas 24, 49, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam se reunido ali, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Porque eles aguardavam um Messias político, que de imediato aniquilasse o império predominante, no caso era o Império Romano, e estabelecesse o seu reino físico, literal. Só que Jesus veio primeiramente para resolver o problema raiz do homem. O problema raiz do homem, o pecado, anunciando a chegada do reino espiritual. O reino de Cristo, literal, visível, se cumprirá no milênio, onde Cristo reinará sobre todo Israel durante 1000 anos. Então Jesus vai responder para eles, não vos pertence saber, por isso que ele responde dessa forma, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, versículo que lemos aqui no início, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Está aqui a resposta. Para que poder?
poder para ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Está muito claro, muito explícito no texto, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que era o centro político e religioso de Israel, capital ali de Judá, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, que era a região onde Jerusalém estava localizada, Samaria, que ficava ao norte da Judéia, e até os confins da terra. Então, o poder do Espírito Santo que eles receberiam seria uma capacitação, um revestimento do Espírito Santo para disseminar o Evangelho, pregar o Evangelho, para serem testemunhas de Jesus. E detalhe, segundo o dicionário da língua portuguesa, diversos dicionários, a definição de testemunha é aquele que assiste à realização de um ato para o validar legalmente, ou aquele que registra aquilo que viu e ouviu. Só que no sentido bíblico, ser testemunha de Jesus vai além dessas denotações. Essa expressão testemunha, no grego, martiria, quer dizer Marte. E você sabe o que é um Marte? Denota alguém que dá a vida pela sua fé. Então, ser testemunha de Jesus não é só falar, é dar a vida. Então, o Espírito Santo, além de revesti-los para a disseminação do Evangelho, lhes daria, oh glória a Deus, o poder, a força para suportarem e para resistirem às provações, às adversidades, às resistências. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. Aleluia! Ele nos reveste para pregarmos o Evangelho e para suportarmos as adversidades, para estarmos dispostos a dar a vida pela nossa fé em Cristo. Isso é ser testemunha de Jesus. Ser testemunha de Jesus, o irmão conte um testemunho. Não, ser testemunha de Jesus vai muito além disso que nós aprendemos. Ser testemunha de Jesus é disseminar o Evangelho e estar preparado para sofrer por amor ao Evangelho. Poder para ser testemunha. Amém? Jesus é assunto aos céus. Atos capítulo 2. Os crentes são a igreja de Jesus cresce. A igreja de Jesus se multiplica. E estamos até hoje crescendo, pregando e anunciando que Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Deus seja. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e nos revista do seu poder, do seu Espírito, para a disseminação do Evangelho, para a proclamação das boas novas de Cristo, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Pastor Rodrigo, muito obrigado. Os irmãos que compartilharam aí, o cartaz, divulgando essa live. Deus abençoe vocês e que possamos a cada dia aprender com a palavra, com o Espírito de Deus, acerca dos oráculos sagrados da palavra do Senhor, para a disseminação do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Grave isso. Unção delega unção. Ser testemunha de Jesus é estar disposto a dar a própria vida pela sua fé. O revestimento do Espírito Santo, além de ser para a disseminação do Evangelho, é para nós suportarmos as perseguições. É para nós também suportarmos as aflições por amor ao Evangelho. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém? Romário, obrigado, tá? Pela disponibilidade. Amém, meu amigo. Manda um abraço para sua mãe aí. Amém. O pastor me perdoe, os irmãos aí, os barulhos aqui. Teve uma hora, rapaz, que a gente tem 2 gatos aqui, né? Um macho e um fêmea.
Rapaz, teve uma hora que os gatos aqui começaram a gritar tanto. Eu não sei se os irmãos escutaram. Eu não escutei, não. Os gatos começaram a brigar aqui. Jesus tem misericórdia, meu Deus do céu. Mas amém. Deus abençoe os irmãos. Foi um prazer estar com vocês aqui. E fica aqui a minha gratidão, meu agradecimento. Muito obrigado. Amém, gente. Amém. Quem recebeu a palavra, obrigado, Romário. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Muitos bens para a sua mamãe. Que Deus acrescente saúde e de vida. Em nome de Jesus. Quero agradecer a presença de todos, nesta noite. Desculpa o imprevisto da internet. É ao vivo, né, gente? Ao vivo é assim mesmo. Ele falou que tinham dois gatos lá. Tinha dois gatos lá, tem um gato fêmea e um macho, que estavam fazendo barulho lá e ele perguntou se vocês tinham ouvido, aí pediu desculpa. Ai, meu Deus do céu. Os irmãos me ouviram? Muito obrigado, Romário. Amanhã estaremos no Facebook, na página da nossa igreja. Amanhã, Késia, obrigado. Lilian, Tainá, Vanessa, obrigado a todos aí. Amanhã estaremos no Facebook, amanhã, no mesmo horário, às 20h30, amanhã, na página da igreja. Amanhã, na página da igreja, estaremos lá, às 20h30, glorificando a Deus, adorando. É isso aí, Késia. Ao vivo é assim mesmo. Mas tudo que foi falado, tudo que nós conseguimos escutar, eu tomei posse da palavra, fui alimentado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é insubstituível. Dê valor à palavra de Deus, valorize a palavra de Deus. Tá bom, gente? Os irmãos estão me ouvindo? Amanhã, 8h30, estaremos ao vivo na página do Facebook. Amanhã estaremos ao vivo na página do Facebook, 8h30. 8h30 estaremos lá adorando a Deus. A página do Facebook é ADVM em Sapucaia. ADVM em Sapucaia. Vai lá, curte a página da igreja, você que ainda não curtiu, lá no Facebook, porque amanhã estaremos entrando pela página da nossa igreja, ADVM em Sapucaia. Vai ser bênção como foi hoje. Deus abençoe vocês, ora por mim. E quinta-feira que vem estaremos aqui de novo. Quinta-feira que vem adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Amém, gente? Fiquem com Deus. Obrigado aí a presença de todos. Vanessa, Tainá, Késia, Lilian. Obrigado, obrigado, obrigado. Deus abençoe a todos aí que ficaram aqui comigo até o final. Obrigado.